pessoal, primeiro, obrigado pelo presente de todo mundo, obrigado a Mizuno pelo convite, é bem bacana poder estrear esse tema aqui com vocês. Eu vou, antes de começar a falar um pouco das provas específicas das maratonas, falar um pouquinho do que a gente podia, o que a gente deve pensar quando a gente fala em planejamento financeiro. Na verdade, só uma breve introdução, né? Quando a gente fala se a gente tem uma planilha para controlar as nossas quilometragens, nossos treinos, por que a gente não tem uma planilhinha para controlar os nossos gastos? E a gente brinca lá no escritório que se a gente se planeja, a gente consegue fazer tudo. Não existe um jeito certo e errado de controlar suas finanças e se planejar. Existe um jeito que você consegue se controlar, o jeito que você consegue colocar isso na tua rotina e executar. Eu gosto de falar que é o perder para ganhar. Gaste pelo menos uma meia hora aí da sua semana, não precisa ser nada demais, aquela sexta-feira depois do almoço que você chegou no escritório, para colocar as suas contas em ordem, ver se está tudo certo, olhar a sua conta, olhar a tua planilha, ver se você não está estourando o seu budget, né, o seu orçamento. E tenha em mente sempre que tudo que é evento e ocorrência que a gente não se programa, a gente tem um problema muito grande. Eventos e ocorrências não programadas complicam exponencialmente a nossa cabeça e o nosso bolso. Então, aquela coisa, você está na rua, bateu o carro, vai custar R$1.000 para arrumar. Pô, além do prejuízo de R$1.000, a dor de cabeça que você vai ter, que você não se preparou para gastar aqueles R$1.000, então o efeito psicológico é muito importante. Então, quando a gente fala com corredor, com maratonista, pessoal que vai fazer triatlo, inclusive esqueci de falar, daqui 2 semanas eu estou no meio Iron lá com o Chan, lá em Maceió. Então, assim, a gente não pode nos dar o luxo de perder tempo e energia da nossa prova, tirar a nossa concentração. Tá? Então, algumas dicas gerais, assim. Compra de bens duráveis, né? Quando a gente vai comprar um carro, a gente tem que se planejar. Quando a gente vai comprar uma casa, né? A gente tem que se planejar. Então, quando a gente vai fazer uma viagem, fazer uma maratona, a gente tem que se planejar do mesmo jeito. Tá? Então, nada melhor colocar isso numa conta, se programar, ver quanto eu consigo parcelar, quanto cabe no meu bolso. Não caia em tentação de parcelar pagamentos de compras do dia a dia. Então, vou comprar um liquidificador, vou parcelar em 12 vezes. Pô, se dá para pagar à vista, paga à vista. Pesquise, não compre por conveniência, né? Isso é fácil falar, a gente vê toda hora o pessoal falando isso, mas é verdade. E tem uma reserva aí para casos de urgência. Tá? Isso aqui é um exemplo, depois que eu vou compartilhar essa planilha com vocês, é uma coisa que eu uso aqui no meu dia a dia também. Uma pessoa ganha R$5.000 por mês. Pô, faz uma planilhinha de receitas aqui, ó, que o cara ganha R$5.000 por mês, entra na conta dia 3, começa a botar suas contas aqui, tudo que você está gastando, e depois faz um fluxo de caixa provisionado. Quanto eu vou gastar até o final do mês? Putz, o meu aluguel é só lá no dia 28. Então, bota aqui o valor do aluguel. E assim vai, tá? E aqui depois você joga suas despesas pelo tipo de despesas que você tem. Então, dividindo em débito, que é conta corrente, e cartão de crédito. O que vai vir na sua fatura, ou veio já na sua fatura daquele mês. E aí depois divide no que você está gastando. É lazer, você tem uma moto, restaurante quando você sai, aqui corridas, com a prova, com a inscrição, com a viagem, presente que você comprou para alguém, viagens. E aí você se organiza e você faz uma dessa por mês, aquela meia hora lá da sua semana que você vai organizar isso, e depois você coloca isso para o ano. E depois você consegue ver no seu ano como é que você está se comportando. E se você tem, então, espaço para colocar os custos das corridas aqui. Então, por exemplo, você faz toda essa conta, você vê que sobra no teu mês lá R$500, então você sabe que você pode gastar R$500 por mês de parcela para viajar para Buenos Aires ou para Amsterdã e colocar isso no teu orçamento. Tá? Bom, vamos lá. Falando um pouco mais agora, entrando mais um pouco no mundo do esporte, né? Então, o que eu falei, considere a prova como uma aquisição relevante. Então, vai comprar um carro, vai fazer uma viagem, coloca isso na tua conta. Algumas dicas. Interessante, eu tive um problema agora. Eu estava em Barcelona faz 2 meses e eu fui com a minha mãe. E meu irmão mora lá. E minha mãe, ela teimosa, tal, das antigas, acabou pegando tudo em dinheiro. O dinheiro dela ela levou em dinheiro vivo, ela não levou o cartão, tal. No segundo dia que a gente estava em Barcelona, ela foi assaltada. Lá tem muito roubo de bolsa, essas coisas. Levaram a bolsa dela, ela ficou sem nenhum dinheiro.
Então, uma dica importante é faça aquele cartão de viagem, às vezes, aquele Visa Travel Money e tal. Aquilo é bacana. Você consegue travar o câmbio hoje, você não fica suscetível à variação cambial, você já compra na moeda do destino, então você já faz um cartão, por exemplo, em euros, se você vai para a Europa, em dólares, você vai para os Estados Unidos, e você protege o seu risco cambial. E você, se roubarem o cartão, então você bloqueia, manda fazer outro. Leve dinheiro vivo, claro, tem que levar para pequenas quantias, para pequenas despesas, desculpa, e emergências. Mas, entrando agora então um pouco mais no detalhe, se conselho fosse bom, ninguém dava, vendia, né? Utilize as agências especializadas. Né? Então, o que a gente está falando aqui? A gente hoje tem na cabeça que quando a gente vai fazer uma viagem, a gente já sai do pressuposto que se você fechar com uma agência de viagem, vai ser mais caro. Então vou fazer tudo por conta própria. Vou entrar no Decolar, vou entrar no Trivago, no Booking e vou me virar. Claro, cada um tem um estilo de viajar, cada um tem um jeito de ser. Mas eu acho que quando a gente começa a entrar especificamente nesse mundo, a gente tem que pensar que a gente tem que estar com a cabeça focada. A gente não pode... eu estava falando com o pessoal lá hoje mais cedo. Você imagina que você está lá no quilômetro 35 da prova. Você está cansado pra caramba. Falta aquele pouquinho para chegar. Você lembra que você esqueceu de reservar um táxi para voltar para o aeroporto depois. E aí você começa a pensar nisso. Você esquece da sua passada, você esquece do tempo, você esquece de olhar. Então você pode quebrar a sua prova por causa desse tipo de raciocínio. Então é muito importante ficar focado. Então, acho que essa é a primeira coisa, né? O famoso barato sai caro. Mantenha a mente focada no que é importante. Quando você terceiriza todos esses problemas, essa responsabilidade para alguém que tem esse know-how, que tem esse conhecimento, você consegue ficar um pouco mais tranquilo. E é importante dizer, quebrando um pouco do conceito, que não necessariamente quando você vai fazer uma viagem através de uma agência ou de uma operadora, você vai pagar mais caro. Porque, na verdade, essas agências, as operadoras específicas, elas já têm um bloqueio, já tem uma quantidade determinada nos hotéis próximos à prova, com condições especiais. Você tem o transfer já negociado. Você tem o seguro viagem, que é muito importante para atleta. Você tem o seguro viagem lá dentro do pacote. Então, você tem vários detalhes que fazem com que a viagem possa até ficar mais barata e com muito menos trabalho. Tá? Se eu tivesse visto sua palestra antes, eu não ia falar isso aqui. Mas eu coloquei aqui, utilize o momento de vida para aproveitar o destino e as experiências de outra forma. Né? Mas não faça isso antes da prova, meu. O Mário falou, vai depois. Você vai cruzar o oceano, você vai para Amsterdã, você não vai dar uma passeada, você não vai conhecer, você vai lá, vai ficar parado no hotel, lá olhando para a parede, se concentrando para correr e voltar e ir embora. Então que saco, né? Então aproveita o destino. Você fez um investimento alto, você se programou para fazer essa viagem, você botou isso no teu orçamento, você apertou suas contas. Então você está lá, aproveita. Então programa a sua viagem, fala com um agente de viagem, ou se você for por conta própria, programe para que você consiga, depois da prova, dar uma estendida. Vai visitar museu, vai viajar, vai para outro lugar. Pensa sempre na questão do fuso horário, para você não se quebrar, na questão da distância andada com o marca-passo do coração do mar, e também no dia seguinte, você está cansado e tal, talvez não seja um bom dia para escolher passeios que você vai andar muito e tal, mas eu acho que é importante como momento de vida. Aproveite ao máximo, não vá só correr e voltar, vá lá e aproveite. Então aqui, eu botei aqui alguns prós e contras. Não sei se dá para ler aí onde está vermelho, de você usar uma agência especializada. Então aqui, tranquilidade antes e durante a prova. Você não vai quebrar no quilômetro 35 porque você lembrou que você esqueceu de reservar um táxi, que seu quarto você tem que fazer o early check-in, você esqueceu que você tem que sair tal hora e você não arrumou a mala ainda. Você gasta muito menos, você não gasta tempo procurando hotel, procurando passagem. E é aquela coisa, você entra no Decolar ali, num site da TAM, e você vai ver que a passagem está $1.000. Se você entrar depois do almoço, está 980. Aí você não sabe o que você faz. Você, puta, vou comprar, vai cair mais. É que nem bolsa, né? Você fica lá. Então você fica com a cabeça naquela confusão mental absurda. Então você evita esse problema. Fica tranquilo, meu. Foca no teu treino, se programa, compra a viagem, vai treinar. Você tem garantia de todos os serviços entregues. Então, quando você está lá, você não tem que se preocupar se... Um ponto muito importante, né, em Buenos Aires, o táxi lá é péssimo.
Então, você não tem que se preocupar com isso. Quando você está lá, você tem garantia do que você comprou. Então, você vai ter o cara, você vai acordar, você vai ter o café da manhã lá pronto, você vai sair, tem o transfer. Fora que você vai com o pessoal que está junto com vocês, pela mesma causa que vocês. Então, quando vocês estão lá, é bacana você estar junto com a turma. Vocês vão falar do mesmo tema, vocês vão trocar experiências. Se você, Deus me livre, mas se caso precisa acionar o seguro viagem também, eles ajudam. Eles vão colocar vocês no melhor lugar, pensando na logística, com a melhor estrutura. Acompanhamento no local, né? Tem sempre gente da agência junto para te ajudar. E você consegue, nessa parte financeira, se precaver com o câmbio. Você compra um pacote que custa X, você vai pagar aquele X. Você não tem que pensar na fatura do cartão de crédito que você vai usar lá, que vai vencer daqui um mês, e aí o câmbio está subindo, então vai vir uma fatura super alta. Tá? Agora, para falar dos pontos negativos, para não só falar que é só positivo, pode ter alguma coisa que não seja vantajoso? Pô, pode ter. Às vezes você quer fechar alguma coisa, só que a agência só tem atendimento em horário comercial, de repente. Então você tem um problema que você vai conseguir só sexta-feira às 8 horas da noite. Quero falar com o cara da agência porque eu estou com uma dúvida. Você só vai conseguir falar com o cara às vezes na segunda-feira? Pode ser. Talvez a agência tenha um atendimento de plantão. Enfim, é uma dica que eu acho que é super... Não sei se... Deixa eu fazer uma pergunta. Quem vai para Amsterdã e para Buenos Aires fechou já com uma agência? Quem fechou com a agência? Quem está indo por conta própria? Depois a gente conversa, então. Bom, falando um pouco mais da... Então, assim, aqui é uma simulação rápida, tá? Uma brincadeira que eu fiz, como se eu estivesse fazendo também por conta própria, só para ter uma ideia de um auxílio, quando a gente fala da... Você tá enxergando aí? Quer que eu venha para cá? Da Argentina, né? De Buenos Aires. A logística para a chegada é mais simples, como ele falou, o voo é curto, o mesmo fuso horário, mas a Argentina não é conhecida por ter os melhores serviços, vide o táxi. Né? Você tem, além do risco de você não conseguir um táxi na rua, muitas vezes eles passam a perna na gente. Né? Já tem várias histórias aí de conhecidos que acabaram pagando muito mais caro aí por uma corrida rápida e barata. O trânsito também é intenso, é confuso. Aqui uma faixa de preço para 3 diárias, que eu pesquisei ali rapidinho, de 1.300 a 2.500 dólares, dependendo do nível do hotel. Você consegue parcelar, tem que pensar, quando você está fazendo por conta própria, pô, o hotel oferece café da manhã, qual é a proximidade, a facilidade que eu vou ter para chegar na prova? Então, às vezes, quando chegar no hotel, a melhor coisa é já reservar um táxi ou um transfer direto com o hotel, para não ter que acordar 6 horas da manhã, 5 horas da manhã e ter que achar um táxi na rua. Não esqueça, quando você estiver fazendo o seu orçamento, de estimar alimentação, seguro viagem, vai ter algum custo de aeroporto, vocês estão levando mais bagagem, de repente, que a gente está falando de maratona, mas, por exemplo, Ironman, você tem que levar bicicleta, então você tem que colocar isso tudo na conta. Preço de passagem também, aqui uma pesquisa rápida. Então, aquilo que eu falei do preço variar. Isso daqui, quando você está pesquisando, se você volta 20 minutos depois, isso aqui pode estar diferente. Né? Então, isso aqui no momento que eu pesquisei, preço médio de aéreo de R$ 1.000 a R$ 1.300 mais taxas. Você consegue parcelar. Lembrete também, que você tem programa de milhagem, tenta reverter isso para milhas depois para você ter as suas milhas lá. Existe uma chance de você perder a sua mala. Buenos Aires talvez nem tanto, porque às vezes não tem conexão, tal. Amsterdã também não, depende da companhia. Mas existe sempre a chance de perder a mala. Então, por exemplo, seu tênis. Tênis é um item super importante. Leva com você na mão. Porque vai que perdem a tua mala. Então, pelo menos a roupa da prova, as coisas que você precisa para a prova, leva na bagagem de mão. Porque se perderem, pelo menos você faz a prova. Você fica de cueca o resto do dia, mas a prova você faz. Tá? Aqui uma estimativa de custo. Como é que você se programa lembrando da planilha? Coloca tudo isso aqui em linhas. Estima a quantidade de dias. Quanto você vai gastar por dia com cada coisa. Moeda local. Joga o câmbio, se é real, se é peso, se é dólar, enfim. Vê quanto vai ser o custo total. Não esquece da inscrição também, que eu botei aqui. E lembrando que, vamos supor, estou fechando a prova agora. Estou fechando a prova agora, desculpa. Estou comprando a viagem agora. O embarque é daqui a pouco. Então, o primeiro mês é uma porrada. Eu vou comprar dinheiro, vou gastar as coisas lá. Então, o primeiro mês, fluxo de caixa, se programa para gastar isso aqui. Ó. Essa aqui é a minha estimativa que eu fiz. Tá?
Lembrando que esse número varia de acordo com o hotel que você escolher, se você conseguir uma condição de aéreo melhor, se você conseguiu emitir com milhas. Enfim, então primeiro mês, pensando que estamos fazendo isso agora, mês que vem é uma porrada. Minha estimativa aqui uns R$2.000, considerando os extras, os eventuais, táxi e tal. E depois, considerando que você parcelou o hotel e a passagem, você gasta de aproximadamente R$600 por mês até fechar sua última parcela de financiamento. Essa planilha eu mando depois, tá? Amsterdã, como o Mário falou, é um voo muito longo. Então, coloquei aqui na estimativa uma diária a mais. Vá antes. Você tem que descansar, você tem a diferença de fuso. Provavelmente, classe econômica, imagina a altura dele. Vai lá de classe econômica, pô, a perna chega lá 2 dias só para voltar ao normal, né? Então, se programa para chegar com antecedência, pega um voo com antecedência e descansa. O transporte público lá é muito bom, trens, etc. Mas é aquilo que eu falei, não fique nesse risco. Isso aqui, se você vai por conta própria, você vai ter acesso a um transporte público bom, mas lembre, fique perto da região da prova, evite ter que se locomover muito no dia. Mesmo que os trens tem esse cartão lá, que é o Amsterdam Card, ou GVB, que são os cartões que você faz para se locomover lá no transporte, ele é a parte de trem e metrô. Você tem até você tem até transporte fluvial lá pelos canais, muita bike, mas não use bike, né, Mário? Né, antes da prova. Então você consegue se locomover bem, mas fique perto da largada, lá do ponto. Eu estimei aqui uma faixa de preço para 4 diárias, de 3.500 a 6.000 também, dependendo do nível de hotel. Claro, tem gente que vai ficar no esquema Airbnb, etc., mas isso aqui eu estou falando de hotelaria. Uma diária a mais, né, que eu já comentei. Possibilidade de parcelar algumas coisas. Aqueles mesmos lembretes. Lembre-se, dentro do que vocês compraram, do hotel que vocês fecharam, tem café da manhã, tem almoço, tem jantar. O que oferece? E no dia da prova, preparar sua logística toda. Deixa na cabeça que você precisa se locomover até o lugar da prova. Então, se você está lá por conta própria, reserva com o hotel já um transporte garantido para te buscar com antecedência. Lembra do trânsito, da confusão, quantidade de pessoas. Tá? A preço médio de aéreo, R$5.000 mais as taxas. Também consegue parcelar, né, dependendo de onde comprar. Lembrar de reverter em milha. E a mesma coisa da mala. Leva o tênis e os itens necessários com você. Já vai usando, que nem a gente está aqui, né? Aqui então, colocando isso em planilha, estimativa mais ou menos naquele mesmo modelo de Buenos Aires, eu coloquei aqui R$11.500 custo total. Eu coloquei uma gordurinha aqui com transporte e tal, pensando que a gente vai fazer o passeio depois, lembrando aquilo que eu falei, aproveita a viagem. Você vai estar lá, visita, com a sua prova, vai conhecer a cidade, vai fazer um passeio. Então eu botei aqui uma gordurinha aqui com alimentação, com transporte. E aí a mesma coisa, supondo que a gente está comprando hoje, o primeiro mês é sempre uma porrada. E depois você consegue diluir isso em parcelas. Mas primeiro mês 3.500 e depois daí 1.800. Alguém aqui está olhando esse número e está achando muito caro esse valor total que vai para a prova de Amsterdã? 11.600 como custo total? Com passagem, hotel, transporte, tudo. Seguro, viagem. É alto pra caramba. Mas é isso. Bom, pessoal, é isso. A gente vai estar junto agora na mesa redonda. Obrigado pelo convite. Valeu.